corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins. Queridos irmãos e irmãs missionários, nós já estamos às portas do mês missionário de 2023. Hoje, com grande alegria, estamos aqui para refletirmos o nosso tema Ide da Igreja Local aos confins do mundo. A Igreja do Brasil, nesses 3 anos, refletiu muito sobre a nossa consciência missionária. E agora, hoje, nós queremos também aprofundar a relação entre a igreja local e a missão Adigentes. Por isso, hoje, o nosso assessor, o Padre Adriano, está aqui conosco e ele vai dirigir umas palavras de incentivo, motivação para todos nós diocesanos da Diocese de Jundiaí. Seja bem-vindo, Padre Adriano. Muito obrigado, querida irmã Alcinda. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ou, como a gente falava lá na África, salama. Salama já é tão mais fácil que a paz. A gente usava isso para cumprimentar a todos, não importa o horário do dia, seja na entrada ou seja na saída. Que a paz esteja com vocês. Eu sou o Padre Adriano Ferreira Rodrigues, eu sou o Padre Diocesano de Jundiaí. Atualmente sou assessor do Comide aqui na Diocese. Também sou pároco aqui da paróquia de Santa Rosa de Lima, em Jundiaí. E hoje queria falar com vocês sobre a nossa campanha missionária do ano de 2023, Ide da Igreja Local aos Confins do Mundo. O nosso mês missionário, tão celebrado aqui no Brasil com tanta alegria, com tanta vitalidade, e que nós precisamos cuidar com carinho. Então, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, os nossos missionários e missionárias. Se tiver algum bispo aí, bispos, padres, diáconos, os religiosos e religiosas, todos os nossos cristãos, somos irmãos no batismo e recebemos esse mandato do Senhor. Devemos ir até os confins do mundo. Mas, poxa vida, como fazer isso? Como começar? A campanha missionária desse ano deixa tão claro. Começa na nossa igreja local. Começa na nossa igreja doméstica. Começa onde nós estamos. Nós, esse ano, estamos celebrando, juntando um pouco os temas do nosso ano vocacional de 2023, é o 3º ano vocacional aqui no Brasil, que fala sobre os corações ardentes e os pés a caminho. Por isso também esse desenho do pé junto com o coração, um tema vocacional e missionário, com o nosso mês, que é tão importante. Nós precisamos ser uma igreja em saída. O Papa Francisco sempre nos recorda isto. Vamos ver um pouco mais sobre esse tema, sobre esse lema, sobre como nós podemos fazer e ser missionários, fazer missão, ser missionários. Algumas pessoas pensam que isto é coisa que não é para qualquer um, infelizmente. Mas todos nós recebemos do Espírito Santo, já no Pentecostes, quando o Senhor enviou o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos, ele renova a face da terra e nos convida também a fazermos essa experiência. Vejam que, para começar um pouco, o Papa Francisco, na sua carta, na sua mensagem para esse mês missionário, para o Dia Mundial das Missões, ele nos lembra dos discípulos de Emaús. Fala justamente dessa experiência que eles fizeram ao partir o pão. Caminhando com Jesus, já antes disso, não? Quando estavam a caminho, mesmo tristes, voltando para suas casas, já estavam prontos para deixar o seguimento de Cristo, deixar a igreja, abandonar os irmãos e cada um voltar para a sua vida. E ali o Senhor os interpela, no caminho, na refeição, e os move. Nós também, irmãos, devemos aprender a sentir essas moções do Espírito de Deus, que fala conosco, que nos suscita de tantos modos e de tantas maneiras, em tantos lugares. É claro que nós, como irmãos e irmãs de igreja, como católicos que somos, realizamos isso, percebemos isso de maneira mais clara dentro da comunidade eclesial. Mas a nossa comunidade eclesial não pode ficar simplesmente restrita àquilo que nós vivemos nas celebrações. Ali deve ser o começo. Quando nós celebramos o grande sacramento da Eucaristia, quando nós nos colocamos ali na Sagrada Liturgia, mas em todos os momentos de oração, nas catequeses, nas reuniões das pastorais, todas elas, nos encontros de jovens, de casais, ali nós devemos começar a perceber um pouco mais de como Deus nos move, de como Deus nos chama.
Deus fala conosco de muitas e muitas maneiras. Nós não podemos tentar encaixotar, tentar colocar em gavetas o chamamento de Deus. Eu vou falar bastante aqui sobre vocação também, porque não há como ser missionário sem antes ter sido chamado. É preciso que nós lembremos que, quando o Senhor nos chama a uma vocação, Ele também nos concede a graça da missão. Ele nos envia. Isto começa no nosso local, na nossa casa, na nossa família. É preciso que nós estejamos atentos àquilo que nossos irmãos e irmãs estão vivendo, seja ali no seu bairro, seja ali no seu trabalho, na sua escola. Quantas irmãs e quantos irmãos que não estão sofrendo, estão ali perdendo um pouco da sua vida porque sofrem. Nós acabamos de celebrar o mês de setembro, o mês das Escrituras, e muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus. É preciso que nós saibamos ver ali essas moções de Deus para que sejamos missionários, sendo o evangelho vivo para os nossos irmãos. Isso é algo tão bonito. Aqueles que não têm acesso à Bíblia, aqueles que não têm comunhão com a igreja, que não estão vivendo dentro da igreja, podem, pelo missionário, pela missionária, conhecer a palavra de Deus de uma maneira muito prática, de uma maneira viva. E isto é muito importante. Quando nós vemos ali os discípulos de Emaús retornando àquela imagem que o Papa Francisco nos dá para este mês, nós vemos que eles conheciam até as Escrituras, mas não percebiam. No caminho, na missão, a palavra de Deus, ela ilumina, ela transforma o nosso coração. Ela nos ajude a conhecer melhor, a entender quem é o Cristo. Nós não podemos deixar que nos roubem a esperança. É uma das palavras que o Papa Francisco coloca muito, junto com o Evangelho da Alegria, o Evangelho Gaudium. Então, essa esperança, nós podemos e devemos anunciar e viver junto com os irmãos. Não é algo simplesmente que eu carrego no bolso e entrego para os outros, como se fosse um papelzinho, uma revistinha, um presente. Mas é algo como uma transfusão de sangue. Se você vê alguém que está precisando, você dá daquilo que é teu, você não vai dar o que não tem. É preciso que nós experimentemos esse diálogo, essa troca, esse intercâmbio, já nas pequenas coisas. Não podemos simplesmente ser como que fôssemos proselitistas, pessoas que querem converter a todos para a sua própria igreja. O missionário não é alguém que incomoda, alguém que é chato. É alguém que, percebendo a necessidade do outro, se coloca junto com o irmão, vai caminhando com ele. Nós lembramos ali também dos Atos dos Apóstolos, a experiência ali daquele servo da rainha etíope, aquele eunuco etíope que lia as Escrituras e não percebia. O Espírito Santo manda até ele, o diácono, que pode ali interpretá-lo e ajudá-lo. Nós também, irmãos, podemos interpretar a vida dos irmãos, tantos sofrimentos, especialmente nos sofrimentos. Tantas pessoas doentes, tantas pessoas que sofrem com a pobreza, que sofrem com o abandono. Ser missionário hoje não é simplesmente levar as pessoas até a pastoral social, não é simplesmente levá-los até o hospital, mas, começando ali, já levarmos um pouco de vida. O Senhor, Ele nos aquece os corações, os olhos se abrem. Nós precisamos, irmãos, também estar de olhos abertos se queremos abrir os olhos dos outros. O missionário não é um super-homem, não é um santo, mas é alguém que busca a santidade. É por isso que é preciso sempre a humildade na hora de buscar a santidade, na hora de buscar a vida em missão. Nós precisamos reconhecer também as nossas fraquezas, conhecer os nossos pecados e, é claro, buscar a conversão, buscar a confissão, buscar a mudança de vida, para que possamos falar não de uma posição acima, mas junto. É preciso caminhar junto com os outros. É tão bom quando isso acontece na família, quando os pais não se impõem sobre os filhos, quando os maridos não se impõem sobre as mulheres, quando os mais velhos não se impõem sobre os mais jovens. Mas é preciso buscar isso em todos os aspectos da vida. Eu fico a pensar um pouco sobre a situação dos nossos ministérios na comunidade, na igreja.
Jesus, ele se coloca a caminhar junto com os discípulos de Emaús. É tão bom quando o catequista, ele se conhece e entende e caminha junto com os seus catequizandos. Quando aquele que está dirigindo algum encontro, alguma pastoral, que ele se coloca junto com os outros. É uma das coisas terríveis quando aparece o orgulho dentro do coração cristão, que acaba a missão, acaba a missionariedade. Lá na África, uma das coisas que se falava bastante lá nos nossos grupos era a tentação da cadeira. Porque, por sermos muito pobres ali naquela igreja onde eu estava, lá em Moçambique, muitas vezes sentávamos todos no chão, mesmo nas celebrações, mesmo nas igrejas. E eles reservavam uma ou duas cadeiras para os coordenadores, para o sacerdote. Então, eles falavam que dificilmente alguém deixava a coordenação, deixava a liderança da comunidade cristã, porque não queria voltar a sentar no chão, queria sempre ficar numa cadeira. Isso não é um problema só da África, gente. O missionário não é aquele que tem a tentação da cadeira, porque nós queremos sempre mandar, sempre ser os maiores. Nós precisamos perder isso e caminhar juntos. Olhemos para o próprio Cristo, ele que se fez o último. Ele que é o grande missionário do Pai, que sendo Deus, se fez homem. E se fez como o pior dos homens, o mais simples, o mais pobre, para que todos pudéssemos estar com ele. Irmãos, nós precisamos ser humildes para sermos missionários. Isto começa, como dizia, nesse momento nosso pequeno. Começamos ali na família, quando os pais, é claro que precisam exercer autoridade, quando marido e esposa precisam se compreender, mas que não haja gritaria e força, sou eu que faço, sou eu que pago, não. Que nós sejamos simples, para corrigir, que nós possamos corrigir de baixo para cima. Quando formos ajudar, que não nos coloquemos como superiores aos outros. É preciso que nós não sejamos aqueles que monopolizam o amor de Deus, aqueles que são os donos da igreja, os donos da graça de Deus. É por isso que falamos dos corações ardentes. É preciso que o nosso coração arda. É preciso que o nosso coração se inflame. É uma união de coração para coração. Sentir o coração do outro. Isso significa ter compaixão. Por isso falava um pouco do sofrimento. Por isso falava sobre essa situação de sentirmos o que o outro sente. Isto você deve fazer sempre, em todo aspecto da tua vida, para que daí você possa começar uma caminhada crescente, pouco a pouco. Pode parecer um gesto pequeno, falar, mas como que eu vou ser missionário se eu não consigo não tenho carro, não tenho avião, não tenho dinheiro, não sei falar outras línguas, não sei ir longe. Se você começa essa pequena mudança já na tua casa, na tua família, na tua comunidade, na tua paróquia, isso acaba crescendo de um modo que você não faz ideia. Porque, irmãos, nós estamos sempre em comunhão. Nós não podemos deixar de buscar celebrar a vida. Quando nós fazemos um gesto de caridade, esse gesto toma um tamanho que não é simplesmente nosso. Nós apenas damos a partida e o Senhor se encarrega de completar toda a obra começada. Nós começamos com os corações ardentes, mas ali os pés se começam a colocar a caminho. É preciso ser uma igreja em saída. Fazer missão não é simplesmente você parar um tempo e fazer algo diferente, mas em tudo o que você faz, fazer pensando além daquilo que lhe foi pedido, além daquilo que lhe é requisitado. Nós poderíamos muito bem, quando vemos uma pessoa doente, naqueles que estão, por exemplo, na catequese, falar, vamos encarregar a pastoral da saúde. Chamem o padre para poder ali fazer a visita aos doentes. Mas quando nós somos missionários, nós percebemos que é nosso dever, é nossa missão. E podemos ali reunir alguns irmãos para fazer uma visita. Podemos reunir alguns irmãos ali, ou mesmo pessoalmente, vou me doar um pouco, vou passar uma tarde, vou ali ajudar a comprar uma fralda, vou ali começar a acompanhar ali uma vez por semana para dizer um bom dia. Vou levar um pacote de café para aquela pessoa que precisa mais. Isso é sair de si. Isso é se colocar já a caminho. Não é preciso ir muito longe. Começando assim, a nossa igreja ela cresce.
Isso se faz, é claro, não apenas com atitudes. Como eu falava, isso precisa começar do coração. Por isso, nós precisamos também transformar isso em oração. Sem a oração, os pés não caminham. Se o coração não bate, a perna não se move, o pé não sai do lugar. Nós precisamos ter um coração que se compadece dos outros também pela oração. Irmãos, nós estamos no mês missionário para agirmos em missão e pedirmos pelos missionários e missionárias. Não basta você ser missionário isolado, você não está sozinho. Os discípulos de Emaús, quando retornam ali para Jerusalém, encontram os discípulos todos reunidos, os apóstolos ainda estão lá. E eles dizem, nós realmente vimos, o Senhor ressuscitou. Esta comunhão se faz pela oração. Quando você celebra a Eucaristia, quando você faz a tua oração, você também está em comunhão. Você também ajuda, e ajuda muito aqueles que às vezes precisam de uma palavra e não têm o conforto da família por perto, não têm uma comunidade que possa ajudá-los. Nós precisamos ser pessoas de oração. No final desse encontro, nós vamos fazer a oração do mês missionário, a oração das missões. Mas toda a oração que você oferecer, lembre de colocar também nela aqueles que estão passando por dificuldades por anunciar o Evangelho, seja ali na sua família, tantas senhoras que os maridos não acompanham, tantos pais que os filhos já não querem caminhar na igreja, alguns filhos que não têm ali os seus pais e que precisam ali ser sinal do amor de Deus para eles, para não falar daqueles que partem para outras terras, para outras realidades. Rezemos uns pelos outros. Esta oração faz muito bem. Eu pude experimentar isso no pouquinho de tempo que eu estive em missão. Quanto foi salvífico. Eu que não tinha ali minha família, que não tinha ali os nossos compatriotas, estava numa terra estranha, mas a oração sempre chegava. E nisto, irmãos, também precisamos lembrar dos nossos grupos de oração missionária. Nós temos, junto conosco, na missão, de modo particular, as Pontifícias Obras Missionárias. É um grupo organizado pelo Santo Padre que atua em todo o mundo, justamente para conhecer as dificuldades, os sofrimentos e também partilhar as alegrias. Também ali, dividindo um pouco do que nós arrecadamos nas nossas coletas missionárias, dos nossos esforços de todo o mundo, para que todos possamos encontrar ali alguma pessoa que possa ser socorrida. Atualmente são mais de 1000 dioceses que dependem justamente da nossa coleta missionária, dioceses inteiras. Aqui nós temos no Brasil, graças a Deus, em muitas paróquias, o dízimo, as ofertas, muitas pessoas voluntárias, mas não é a realidade de muitas missões, de muitas dioceses. São realmente dioceses que dependem da missão, são lugares de missão, onde os sacerdotes e as religiosas, para se manter, precisam arranjar um trabalho para depois, nos horários de folga, evangelizar. Nós precisamos, irmãos, rezar por esses irmãos e irmãs. Além das das Pontifícias Obras Missionárias, nós temos também os nossos grupos eclesiais missionários, aqueles famosos grupos de rua. Aqui na Diocese de Jundiaí, há muitos anos, já temos bem organizado todo o material para que, a cada mês, a cada semana, possamos ali reunir algumas pessoas, algumas famílias. Isso é algo que pode te ajudar na oração. Se você ainda não faz parte de um grupo especificamente missionário, procure ter esse momento de reunir os seus vizinhos, de reunir os seus familiares, de organizar na sua paróquia, na sua comunidade, um grupo eclesial missionário, um grupo de rua, para partilhar a palavra, para crescer no amor à missão. Sempre nesses grupos nós colocamos ali testemunhos de outros grupos, de outros missionários, e você também ali vai encontrar como partilhar os seus anseios, as suas dificuldades, as suas alegrias. Além dos grupos eclesiais missionários, nós temos a infância, a adolescência missionária e a juventude missionária. São grupos que reúnem desde os mais pequenos até os nossos jovens quase adultos, para que, nesse tempo em que eles ainda não têm tanta independência, não têm a sua vida totalmente formada, possam se ajudar para crescer nessa dimensão missionária, além da dimensão
de igreja, de vida cristã, de vida com Deus, que eles possam aprender a ter essa sensibilidade para com o outro. Muitos desses grupos são belíssimos as suas atitudes. Eu me recordo com bastante saudade, com muita alegria, da campanha dos poços que fizeram lá para a Diocese de Pemba, os pocinhos, porque temos lá essa grande dificuldade, as mulheres que carregam água para a família inteira têm que andar quilômetros, muitas e muitas vezes, carregando baldes e baldes de água. E quem resolveu nos socorrer foram justamente as crianças e adolescentes, da infância e adolescência missionária, colocando ali alguns centavos, algumas moedas. Alguns grupos resolveram fazer algumas atividades para recolher algum dinheiro, venderam, trabalharam, cozinharam, costuraram, para conseguir alguma ajuda para esses irmãos. Mas antes disso, a oração, que nunca faltou e que sempre foi muito benéfica. Nós precisamos aprender a rezar uns pelos outros. É claro que nós lembramos nas nossas missões, nos nossos trabalhos, de muitas pessoas que nos pedem oração, dos doentes, dos pobres, rezamos pela igreja, pelos seus pastores, rezamos por aqueles irmãos separados, pelos países em guerra, mas não deixemos de rezar pelos missionários, que justamente são aqueles que tantas vezes estão trabalhando nos lugares mais difíceis, onde não há hospitais, onde não encontram-se ali escolas, onde não se, muitas vezes estão em situação de guerra. Por isto, a oração simples, por exemplo, a do terço missionário, nesse mês de outubro, nós vamos convidar toda a nossa igreja, não apenas a diocese, o Brasil, o mundo inteiro, a rezar o terço pelas missões. A cada dezena, recordando ali um dos continentes, para que, aonde quer que seja, os missionários encontrem em Deus as forças necessárias, encontrem com o Espírito de Deus os caminhos para poderem anunciar o Evangelho. Nisto você coloca os seus pés a caminho. Nisto você também se torna missionário. Participando destas orações, ajudando nesses grupos, participando também da coleta missionária. No último domingo de outubro, recordamos a todos que no mundo inteiro se faz a coleta pelas missões. Em alguns lugares do mundo, infelizmente, só se lembram da missão neste dia, mas aqui nós temos o mês todo. Por isso estamos preparando desde já essa formação, para que você também se prepare de modo especial nesse mês. Muitas de nossas igrejas, de nossas paróquias, nossos irmãos, já têm atitudes missionárias, mas falta a consciência desta missão. É preciso que nós não liguemos apenas a chavinha de missionário no mês de outubro e desliguemos no final. Já vai começar o mês do dízimo. Que você possa, em cada momento, escutar novamente esse chamado de Jesus. Nós ouvíamos em tantas situações da igreja apelos missionários. Nós tivemos esse ano agora de 2023 a própria campanha da fraternidade. Dai-lhes vós mesmos de comer. A fraternidade e a fome. O que é dar você mesmo de comer? É você ser missionário. Mas nós precisamos ver, não apenas em relação à fome, que é uma questão, sim, realmente muito delicada, muito importante, mas em tantos momentos, o que o nosso irmão precisa? Aonde eu posso chegar um pouco mais? Sair do nosso comodismo. É preciso estar preparado para que, quando você for ao teu trabalho, olhar para o lado, olhar para o outro, e ver quem o Senhor te coloca no caminho. Nós estamos, irmãos, a caminho. Não a caminho simplesmente do trabalho, da casa, da igreja, do lazer. Estamos a caminho do céu. Que cada passo que você dê, você possa ali ver o que você pode ajudar, onde Deus te move, como Deus te chama. Nós precisamos, irmãos, ser verdadeiros missionários. Isto não é feito com uma oração na igreja, não é simplesmente com um envio do Papa ou do Bispo, do seu pároco, mas é responder a esse chamado de Deus. Nós podemos, irmãos, neste dia, nesse mês das missões, fazer um pouquinho mais. E isso não seja apenas um projeto pessoal. Nesse mês missionário eu vou me empenhar mais. Mas justamente ser missionário é arrastar os outros consigo. Se o teu coração está ardendo, você precisa também atear esse fogo no coração do teu irmão. Começa ali pela tua família. Veja lá na tua comunidade, no teu grupo, na tua pastoral. Convide esses irmãos, seja ousado.
Não vai esperar que o padre mande, que o seu coordenador peça. Jesus está te pedindo. Olha, nesse mês, vamos fazer uma visita a um asilo. Começa ali a tua missão. Olha, nesse mês nós vamos nos reunir para rezar o terço missionário. Começa ali a tua missão. Ah, vamos aproveitar esse mês de outubro e vamos ali fazer uma visita, vamos levar uma celebração naquela comunidade mais afastada, aquela pequenina que não tem muitos irmãos. Começa ali a tua missão. Olha, vamos visitar os irmãos aqui de casa em casa, pelo menos nesta rua, para desejar um bom dia. Vamos fazer um café da manhã no ponto de ônibus, para as pessoas que estão ali esperando o ônibus. Veja como você pode fazer com que você saia um pouco de si. E que isso não seja feito com orgulho, não seja feito com vaidade, mas seja feito com esse ímpeto de poder servir aos irmãos. Nós celebramos agora, no mês de setembro, muitas festas marianas, o nome de Maria, a apresentação de Nossa Senhora, celebramos Nossa Senhora das Dores. Nós precisamos lembrar, irmãos, que Maria foi a primeira missionária depois de Cristo. Ela que, mal ouvindo o apelo do anjo, olha, a sua prima Isabel está grávida, falou apenas para mostrar como que Deus podia fazer o impossível. Maria se sente chamada e vai ao encontro de sua parenta Isabel. Maria é aquela que sempre esteve ao lado de Jesus. Ela não era discípula, não era apóstola, não tinha sido constituída com esta missão, mas ela assumiu para si esta missão. Recebendo esse chamado do Espírito Santo, esteve sempre ao lado de Jesus, desde as bodas de Caná até a cruz e o Pentecostes, junto com os apóstolos. Que nós possamos pedir a Maria também, que nos ajude a sairmos de nós mesmos, a não termos medo das nossas fraquezas. Maria era muito jovem, estava grávida e ainda não tinha acertado essa situação do casamento com São José. Mas ela fala, eu vou. Ela se coloca a caminho. Os confins do mundo, para ela, poderia ser aquela região montanhosa da Judéia, que já era uma distância considerável. Pergunte a Deus, onde que é os teus confins do mundo? Comece saindo um pouco da tua casa, um pouco da tua cabeça, um pouco do teu coração, um pouco da tua comunidade e olhando em volta. Que Maria, que é mãe missionária, grande discípula do Senhor, possa nos ajudar também, para que possamos, recebendo esse chamado, essa vocação, essa missão do Senhor, não tenhamos medo de ir até o fim do mundo. Gente, quando a gente fala de fim do mundo, não pensem em outros países, não pensem as favelas, não pensem ali as realidades da Amazônia que vamos considerar também. Espero que você possa fazer também a novena missionária. Eu esqueci-me de dizer, nós temos um texto muito bonito que foi enviado a todas as paróquias e você encontra até pela internet. São 9 momentos de oração, que é também uma das coisas que você pode fazer. Se você não estiver num grupo eclesial missionário, procure fazer essa novena, para que você possa ver ali essas realidades do fim do mundo, que às vezes estão mais próximas do que a gente imagina. Vamos considerar sim, vamos pensar sim nos lugares mais distantes, mas às vezes aquilo que para muitas pessoas é o fim do mundo. Você conversar com alguém de outra religião, você ajudar alguém que sofre com algum vício, você deixar um pouco a tua família, esquecer do teu conforto para poder ajudar alguém que você nem conhece. Que Maria, a mãe da missionária da igreja, possa te ajudar também a ser missionário. Nós vamos ter, depois dessa apresentação, alguns recados, vamos apresentar um pouco desse material. Isso é apenas o começo. Irmãos, o mês missionário é para ser um mês de grande alegria. Que não seja um peso para ninguém celebrar as missões, que não seja um peso para ninguém ser missionário. É claro que virão os momentos difíceis, mas como aqueles discípulos que caminharam 11 quilômetros e depois correram 11 quilômetros para Jerusalém, como os discípulos de Emaús, nós encontremos a alegria de poder levar essa boa notícia a todos. O Senhor está vivo, Ele está no meio de nós. Nós o vimos, ao partir do pão o reconhecemos e anunciamos. Jesus Cristo está conosco. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs. Muito obrigado. Nós agradecemos, Padre Adriano, né, pela sua colocação, pela animação missionária,
Então, queridos irmãos, nós já enviamos para as paróquias os materiais, cartazes, santinhos, com oração missionária, os envelopes para coleta. Também enviaremos em breve no e-mail da Secretaria Paroquial os arquivos digitais da campanha missionária, o santinho, a mensagem do Papa, o logo da campanha, também a novena missionária, como disse o Padre Adriano, que está muito bonita, e que também, pelo aplicativo, você vai poder acessar os testemunhos missionários que as PONS fez em parceria com a TV Aparecida. Então, a gente vai utilizar esse material. Também sugerimos as orações dos fiéis para cada domingo de outubro, que foi preparado pelas PONS, e com a sua equipe de liturgia paroquial. Então, sugerimos que utilize, mas que também seja criativo, rezando pelos nossos missionários adigentes, né, da nossa diocese, enfim, sejam os padres, diáconos, também religiosos que nós temos espalhados pelo Brasil e mundo afora, como também as famílias missionárias dos nossos movimentos. Então, contamos com vocês, tá bom? E já enviamos também pelos grupos de formação missionária do WhatsApp, mas continuaremos a lembrar, né? Então, agradecemos a você. Lembrando que na abertura do mês missionário, o nosso bispo, né, dará sua palavra para nós, incentivo e motivação. Então, agora eu convido o Padre Adriano para a oração final do mês missionário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, consagrados e enviados pelo batismo, fazei-nos viver a nossa vocação de discípulos missionários, como graça e missão. Inspirados e guiados pelo Espírito Santo, com os corações ardentes, ao escutar a vossa palavra e com os pés a caminho para anunciar a boa nova de Jesus Cristo, queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Maria, Mãe missionária, rogai por nós. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local